Queria chamar a querida Laís. Laís, queria agradecer a Laís por ter aceitado o convite de compartilhar com a gente hoje, capítulo 3, né, Laís? Primeira vez que ela está aqui na SAF com a gente. A Laís, vem cá, Laís. A Laís é a esposa do Romildo, está aqui na nossa igreja há uns 2 anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, quase 2 anos, veio de Arco Verde. E a Laís é mãe de 4 crianças, crianças não, né? De quatro flechas lindas, todas as idades, né? A Giovana, a Júlia, o Gabriel e o Gustavo. Tem algumas aqui, né? Quem está aí? Giovana e Gustavo. Tem mais 2, né? Que estão fora. E que o Senhor te use. Agradeço a ter. E graças a Deus, Laís teve recesso na escola que ela trabalha semana passada e essa semana, de Deus, não, tudo certinho, né? Então, fique à vontade para compartilhar com a gente a palavra. Estamos na expectativa do Senhor falar com a gente através da sua vida, viu? Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Bom, queridas, que bênção, né? Estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor nesta tarde com as irmãs. Eu já assisti, assim, comecei a acompanhar o trabalho da SAF naquele livro, As Mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E aí, assim, eu fui muito edificada, impactada, assim, com a questão do modo da gente viver, né, a palavra de Deus, dos conceitos que são muitas vezes enxertados assim em nós, que nós aprendemos ao longo da nossa vida e, sem perceber, nós reproduzimos aquilo, né, e não glorificamos a Deus dessa forma, né? Somente quando a palavra de Deus realmente está presente em nossos corações, em nossa vida, nos impulsiona assim a praticar, né, pelo Espírito Santo, né, na força do Espírito Santo, né, pelo poder dele, né, que nos capacita a enxergar, né, como disse a irmã, agora ter essa plena consciência, né, de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo, para assim podermos viver a vida que Ele nos propõe, né, que é uma vida plena, em abundância, né? Então, nosso objetivo essa tarde é conhecer, nos aprofundarmos mais nos atributos de Deus, para assim conhecê-lo mais e satisfazermos nele plenamente, né? Então, assim, para mim foi uma bênção, eu agradeço desde já, né, às irmãs, a irmã Priscila, por esse convite, né? Eu fiquei pensando, a irmã Priscila é corajosa, porque assim, eu nunca vim, e as irmãs também, assim, qualquer coisa, me desculpe, eu nunca falei assim, aqui, né, na igreja, sou professora, tenho assim, dou as aulas, tudo, mas realmente já faz um tempo que eu não, assim, para tanta gente, né, não estou assim a ensinar. Mas aí fui desafiada, essa irmã foi corajosa porque vai que quando fala, não sabia se eu tinha alguma gagueira, né, se eu ia algum cacuete, né, aqui à frente, mas ela foi corajosa e me chamou. E eu agradeço essa oportunidade porque eu particularmente já fui assim muito abençoada, né, na medida que eu me preparei essas semanas, né, que Deus falou ao meu coração, né, que eu fui assim muito edificada, né. Então eu espero que as irmãs também, na medida de cada um, na necessidade de cada um, Deus também fale ao coração. Então, nosso Deus é maravilhoso, né? Conversarmos sobre Ele e realmente nos aprofundarmos sobre o ser de Deus, né? Então, porque realmente Ele é tudo, e esse é o tema do nosso estudo hoje, né? O 3º capítulo, autoexistência, né? O nosso Deus ele é autoexistente. E, assim, no dicionário, na busca rápida, a gente vê, né, a definição. É o ato de existir. O que é autoexistência? É o ato de existir, estado do que é ou do que existe em si mesmo, vida própria. Então, Deus, nosso Deus, existe absolutamente. Então, esse é um dos atributos incomunicáveis de Deus, que somente Ele tem. E, logo no começo, Ele se revela, né, como nós vimos na semana passada. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Então, no versículo 1, ele já se revela como criador de todas as coisas e como autoexistente. Ninguém o criou, né? E ele é desde a eternidade, ele é para sempre, desde sempre.
Então, somente Deus tem a capacidade de criar do nada. Tudo Ele criou do nada, pela palavra do seu poder, né? Aliás, por meio da sua palavra, por meio de Cristo, que é a palavra encarnada, que é a expressão exata do seu ser. Em Colossenses 1, 16 e 17, nós podemos ler: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e por ele tudo subsiste. Então, Deus ele é perfeito em seu ser. A W. Pink destaca: no princípio, Deus. Não havia céus onde sua glória agora é particularmente vista, observada. Né? Nós podemos vislumbrar, né, por meio da natureza, como o Adalto Lourenço ele fala que a natureza, as coisas criadas por Deus, são livro das suas obras. Né? E aqui a revelação escrita é a Bíblia. Né? Então, ele fez tudo por sua criatividade, né? Então, no princípio, ele se manifestou dessa forma, né? Criando todas as coisas, então, os céus que não podem contê-lo. Então, esse ser maravilhoso, ele existe plenamente. Ele é o Deus triuno e que, assim, ele não precisa de nada, nem de ninguém, né? Na sua essência. Então, mas mesmo assim, ele nos criou, né, para termos com ele relacionamento. Mas ele não precisa, na sua essência, não precisa de nada. Então, desde a eternidade, então ele já existia, sem que nada existisse. E ele mesmo se bastava. Né? Então, por isso, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Né? Então, a sua glória não pode ser mudada, nem diminuída. Ele é o único e verdadeiro Deus. Então, a criação é um ato da sua graça. Então, quantas coisas lindas nós podemos ver na natureza, podemos nos contentar, né, com aquilo que nós podemos ver. Então, nesse mesmo texto, em um ato singular e criativo, Deus também começa a história da redenção, no princípio. Então, o tempo e o espaço são aqui agora delimitados, porque também tempo e espaço não existiam. A partir de agora, quando ele coloca isso, passam a existir. Né? A partir desse registro, o tempo e o espaço passam a existir. Então, aquele que tem existência própria, que não se limita a tempo, a espaço, ele criou esse tempo e espaço, e aqui começa a sua grande narrativa, que é escrita. Né? A linha do tempo começa, que foi escrita com eu vi essa semana e achei lindo, com a cor púrpura, ou escarlate, do seu sangue, do sangue do Verbo, que posteriormente será encarnado. Né? Cristo Jesus, que é a imagem, como nós vimos, a revelação exata do ser de Deus. Então, essa grande narrativa que Deus construiu, né, e que nos colocou nela, que nos traz esse privilégio de o conhecermos, aquele que não precisava de nada, nem de ninguém, mas que construiu tudo isso e nos deu de presente o seu Filho precioso. Pelo seu sangue, ele nos fez conhecê-lo, né? Assim, pelo sacrifício de Cristo, ele nos fez conhecer essa história, nos chama para si. Então, esse é o nosso Deus. Então, tudo, irmãos, é sobre ele. Então, todas as coisas, a autora começa com um versinho de Cecil F. Alexander. Todas as coisas brilhantes e belas, todas as criaturas, grandes e pequenas, todas as coisas sábias e maravilhosas, o Senhor as fez todas. Então, hoje em dia, a gente vive assim numa cultura, né, de sempre tantas informações, tantas imagens, e a autora coloca assim também como o Deus de infinita criatividade, um subtítulo para este capítulo. Né? Então, por que de toda a criatividade? Então, ele tudo criou, né? Do nada ele criou. Mas, como seres humanos, nós também, que fomos criados à sua imagem e semelhança, também somos
criativos, certo? Então, a gente vê na internet, hoje em dia, o acesso muito mais rápido e facilitado, tantas formas de se criar, tantas, aliás, ideias, frases, memes, coisas que até nos divertem e também que nos ajudam no nosso dia a dia, né? No processo de cozinhar, tem receitas ali criativas, até de montar festas interessantes, tem ali à nossa disposição, né? E aí a gente vai sendo tomada. Será que eu sou tão criativa mesmo? Desse jeito eu não consigo, né? É muita criatividade. E aí a gente vai, às vezes, até tomando um pouco de inveja, de frustração. Mas isso é para nos lembrar de quão limitado nós somos, né? Já o nosso Deus, não. Realmente, do nada, ele cria todas as suas coisas. Então, o homem humano, né? O humano, por mais criativo, né, por mais belo que ele consiga fazer as coisas, como um Da Vinci, né, aqueles grandes compositores também, né, de música, mas eles se limitam assim, né, a misturar as notas musicais e aí fazem uma grande música, né? Mas assim como os chefes de cozinha também, eles sempre vão estar utilizando uma matéria-prima, né? Que vem aí os temperos e tudo mais. Então, na verdade, tudo ele vai pegando, né, de alguma coisa que já existe. Então, nós somos derivados, né, e do grande Deus, nós somos criados por Ele. Então, a nossa criatividade é limitada. E aí, a gente sabe que original, devemos sempre pensar nisso, originais somente Deus, né? E isso deve fortalecer cada vez mais a nossa fé. A W. Tozer também diz: o homem é um ser criado, um eu derivado e contingente, que de si mesmo nada possui, mas é dependente a cada momento para a sua existência, daquele que o criou, à sua própria imagem. A existência de Deus é necessária à existência do homem. Tire Deus, e o homem não terá qualquer fundamento para a sua existência. Então, realmente, o nosso fundamento, a palavra, assim como a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, ele é o fundamento do nosso ser, né? Derivado e contingente, totalmente dependente. Né? Basta ver como nós nascemos, né? Totalmente dependentes. É assim que nós somos. Sem origem, a fonte de toda a vida, completamente independente. Esse é o nosso Deus. Então, Deus é separado e dono de todas as coisas. Em Apocalipse 4:11, quem quiser abrir e acompanhar, pode abrir. Diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Então, a criação ela é distinta de Deus. Ela não é parte do próprio Deus. Deus é separado de tudo. Deus é a nossa origem. Ele é separado de nós. Nem a natureza, posso dizer que é um pedaço de Deus. Ele vai refletir, né? As obras da criação refletem o poder de Deus, refletem o seu ser. Mas, de forma alguma, a gente pode dizer, o sol, a lua, a deusa a terra, né? A mãe natureza. Não, de forma alguma. Né? Isso já seria idolatria. Né? Então, como mordomos de Deus, temos também de cuidar e proteger aquilo que Ele nos deu, não é verdade? Então, todas as coisas a gente deve usar com sabedoria, tudo aquilo que Ele nos deu. Então, como mordomos daquilo que Ele proveu para nós a cada dia. Então, não nos confundamos com as ordens. Né? Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. E nós somos finitos, limitados, somos seres criados por Ele. Né? Então, tomar as coisas que Ele criou, né, como já citei, a natureza, animais, enfim, como cultos pagãos, que nós sabemos, né, o panteísmo. Então, isso é uma forma de idolatria, o que Deus condena em sua palavra. Né? Então, no Salmo 19, 5 e 6, diz assim: ali, que é no céu, pôs uma tenda para o sol,
o qual, como noivo, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade até a outra, a percorrer, né, todo o seu percurso. Então, que coisa linda, assim, vamos tentar vislumbrar essa imagem, né, do sol nascendo de uma extremidade, aqui que nós moramos numa cidade litorânea, lá no mar, até por trás das montanhas, que é onde ele se recolhe. Então, todo esse percorrer, a Bíblia, né, o salmista faz essa comparação tão bela, que diz assim, ele sai como noivo, né, se regozijando como herói a percorrer o seu caminho, né? E aí, John Piper, que é um teólogo assim, que eu admiro pela sensibilidade que ele tem, a forma como ele tem de nos trazer assim, a beleza, né, de Deus, né, do ser de Deus. Então, ele diz assim, o salmista diz isso porque, ao olharmos para a obra de Deus na criação, devemos ser atraídos a uma alegria semelhante à dos aposentos nupciais, né? Devemos também ser levados a esse gozo, né, que tem o personagem principal de um filme chamado Carruagens de Fogo, que é muito antigo, mas também já um clássico, né, que o personagem, quando ele está ali para cruzar a linha de chegada, ele encolhe assim os ombros para trás, levanta os pulsos e dá aquele regozijo, aquele gozo pela vitória, glorificando a Deus, né, num largo sorriso, então deleitando-se nele. Então, da mesma forma, deve ser nosso coração, ao percebermos tanta grandeza, né, do nosso Deus, da sua misericórdia, do seu amor para conosco, de vislumbrarmos tudo isso que Ele nos deu, né? Então, termos essa sensibilidade de nos regozijar nele, de querer ter esse gozo pleno, né, em sua presença, né? Eu, compartilhando, né, com as irmãs, no momento de preparação, eu tive a oportunidade de assim, presenciar um pôr do sol. E imaginando assim, quantas nuances o Senhor ali em um dia, em uma manhã, que a gente possa ter. Quem nunca mais fez isso, como vocês moram aqui próximo à praia, né, possam fazer isso, né, um desafio assim, agora um período assim, de férias, às vezes meio chuvoso, mas mesmo assim, é lindo de ver. Eu, pelo menos, eu acho bonito. Tem os tons, quando está assim, chuvoso, os tons são prateados, né? O reflexo do sol ali, que fica escondido. Mas, quando ele vai aparecendo, como vai mudando, é alaranjado, é amarelo, é avermelhado, né? Quando tem aquela lua disso. Então, o pôr do sol da mesma forma, o pôr do sol do sertão já, eu acho que não há igual. Então, também é lindo. Então, enfim, o nosso Deus, ele é criativo. Quantas nuances ele nos dá. E os nossos olhos devem ter essa contemplação, né? Nós não devemos nos tornar insensíveis de fazer as coisas tão rotineiras, tão assim, da mesma forma, sem observar nas grandes, mas também nas pequenas coisas que o Senhor, nosso Deus, faz, né? Então, e nos regozijarmos nele, termos prazer nele. Então, é viver de forma mais consciente, né? John Piper também coloca, no mundo exultante de Deus, vendo a realidade de forma mais contemplativa. Por exemplo, ele cita, ele diz que costumava fazer a caminhada observando o nascer do sol. Então, aí até, beleza, e pensava que Deus havia criado um mundo lindo. Mas depois deixou de ser genérico e ficou mais pessoal. Todas as manhãs, Deus pinta um nascer de sol diferente. Mas, então, fui impactado. Ele não faz de novo e de novo. Deus nunca para de fazer isso. O sol está sempre se levantando em algum lugar do mundo. Já pararam para pensar? Eu nunca tinha pensado nisso antes de ler dessa forma. Então, todo lugar, os 24 horas, está sempre o nascer do sol em algum lugar. Não é verdade? E com nuances maravilhosas, né? Então, o sol está sempre se levantando em algum lugar do mundo. Então, Deus guia o sol 24 horas por dia e pinta auroras a cada instante, século por século, sem um segundo sequer de intervalo. E nunca se sente cansado ou fica menos satisfeito com as obras de suas mãos.
Que Deus maravilhoso nós temos, né? Esse Deus criativo, Deus que se revela a nós. Então, derrubando, né, esse mito da criatividade humana, de que nós que temos que criar, nós que, assim, nos vangloriarmos, né, em alguma maneira, né, do que nós podemos fazer, ou até mesmo fazer para Deus, termos essa consciência, né, de que somente Deus também é que pode criar e pode dar e tirar a vida, né? Há, muitas vezes, a tentação nossa de sermos, nos imaginarmos como deuses, né? Como Deus. É um complexo de Deus, né? Nós usamos os dons e talentos que Deus nos deu para cuidar e utilizamos para alimentarmos o nosso ego, né? Nossa satisfação própria, no português assim, para aparecer, né? Então, o resultado que nós vemos, nós percebemos no dia a dia, é a desvalorização da vida, né? A gente pode observar na nossa sociedade que deixou Deus de lado, né? Que já não precisa mais de Deus para nada, deixou ele no escanteio, né? No banco de espera. Então, quer viver dessa forma. Então, a gente está vendo a desvalorização da vida, um consumo irresponsável, abuso de crianças, violência doméstica, aborto, tráfico humano, ideologia de gênero, né? A gente está vendo assim coisas terríveis, coisas que vão levando cada vez mais a derrocada final, digamos assim, do homem a pensamentos assim que realmente, se for ver, não. É animalesco, né? Passa a ser, não, é algo irracional que está acontecendo, como algumas pessoas têm se comportado, né? Às vezes, de uma coisa que a gente pensa que é simples, né? Da forma como muitos dizem, mãe e pai de pet, né? Que está assim, e tomam isso mesmo, e agora registros, né? RGs e tudo mais, dessa forma, né? Desvalorizando a vida. Aquilo que o aborto, né, cada vez mais querendo que seja algo normal, que seja descriminalizado em nossa sociedade, né, aqui no nosso país, né, a ideologia de gênero, coisas que terríveis contra as crianças, né, como seres humanos, a forma como estão sendo amputadas, pessoas estão sendo amputadas por conta de uma ideologia, de uma forma de pensar que é totalmente anti-Deus, né, as pessoas se achando que podem mudar, até ressignificar todas as coisas pela sua palavra, né? Tudo tentando realmente tirar de Deus a sua glória, porque tudo ele criou por sua palavra. E agora as pessoas pensam que também nesse imperativo, usando sua voz, né? Agora eu não sou mais homem, agora eu sou uma mulher, né? E aí quer calar até quem diz a verdade, que senão não é assim. Deus criou o homem e a mulher. Não, mas aí tudo quer calar. Então, pela palavra, quer ressignificar, quer dizer que é de outra forma, quer dizer que crianças trans existem, né? Então, a gente está vendo tudo isso indo de mal a pior, né? Então, a gente vê um exemplo bem claro na Bíblia, em Daniel 4. Está escrito lá a história de Daniel, que foi de Nabucodonosor, em Daniel, que foi um grande rei babilônico, né? Então, foi conhecido o seu nome, aqueles jardins suspensos da Babilônia que ele construiu, né? Só que como a gente tem visto, esse poder que ele tinha foi tudo derivado. Foi Deus, que é Deus quem estabelece tronos e reinos, né? Então, foi tudo Deus quem deu para ele. Mas aí, em um determinado momento, ele começou a se achar, né? Então, ele viu, olhou para as coisas que ele tinha ali, o seu reino, tanta grandeza, né, tanta coisa bonita construída ali. Só que foi tudo juntado com pedras, com areias, tudo. A matéria-prima ali foi Deus quem deu na criação. Mas, então, tudo ele começou a se engrandecer, né, a achar o maioral, se achar o maioral. E ele olhou assim e disse assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Então, olha aí o ego. Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, veja, então ele achou que o poder não tivesse sido dado dele, porque ele deveria ter conhecimento, certamente, do Deus verdadeiro, que tinha judeus ali no reino, testemunhando, como Daniel mesmo. Então, mas ele se achou, a vanglória, né?
a soberba que precede a ruína. Então, ele disse assim, eu sou o que sou. Veja, então ele se achou, ele se ensoberbeceu. E aí a gente sabe que nada ele criou. Tudo foi derivado de Deus, Deus que o deu. Então, ele, de uma hora para outra, teve tudo retirado. Né? Deus tirou todo o reino de Nabucodonosor. Acompanhe aí em Daniel 4, 32, 35. Alguém poderia abrir, por favor? Daniel 4, 32 a 35. Que lindo, né, minhas irmãs? Que lindo esse texto. Então, vocês viram que esse poderoso rei desceu à loucura, à bestialidade. Né? Ele cria pelos, ele vagueia, né? Ele alimenta-se do capim, a água, a erva, né, noturna, tudo chega a ele, cai em seu corpo. Né? Ele chega a possuir garras. Veja, totalmente como um animal, né? Vagueando. Então, uma besta, né? Assim, um animal. Então, por quê? Porque ele não glorificou a Deus. Mas, no final, né, da história, a gente vê, né, que Deus, ele chega a confessar o poder de Deus. Né? Então, esse Deus eterno, sempre eterno, ele é quem comanda. De fato, agora eu sei. Né? Quando ele volta à consciência, né? Agora eu sei que ele pode todas as coisas. Então, esse é o nosso Deus. E para nós, irmãs, aqui fica um alerta. Né? O que acontecerá se, ao contrário do que a Bíblia ensina, nos considerarmos deuses? É bem possível que também queiramos construir nossos reinos, né? Para governá-los de acordo com a nossa vontade, com o nosso controle, né? Nada fugindo do nosso controle. Né? Só que nós somos chamadas a servir o grande rei, o único rei. Né? Então, a ilusão do autogoverno, da minha vontade no centro, leva-nos à arrogância de agir como deuses. Não é verdade? Então, escravizando-nos às nossas paixões. Como nós vimos aí já tantas vezes, a gente sabe a idolatria, como nós somos tendentes a isso. Né? Amarmos as coisas e nos apegarmos a elas, e querermos o controle dela e tratarmos também, muitas vezes, as pessoas como objetos que podem ser manipulados de acordo com a nossa vontade. Né? Aí você pode dizer, mas eu não faço isso. Será que não? Será que nós fazemos isso com as nossas famílias, querendo muitas vezes impor a nossa disciplina, assim, o nosso modo de agir, como o nosso filho deve pensar, assim, as escolhas que ele deve fazer. Não estou falando assim da questão da orientação bíblica, do ensino bíblico que nós devemos dar, que é nossa responsabilidade, inculcar na cabeça deles, não. Estou dizendo assim, governá-los como se eles fossem nossos robôs, né? Como se tudo girasse ao nosso querer. Né? Então, muitas vezes, assim, a gente pode dizer assim, então, não, mas o nosso filho, se não for aquele advogado, se não for aquele médico, aquilo que eu sempre sonhei para ele, então
não está bom, não está bom para mim. Se eu não tiver esse reconhecimento de todo o meu esforço, de chegar assim à idade e meu filho ou minha filha não ser capaz de me louvar, de dizer, assim, de me agradecer, de ter um coração grato, de requerer isso para si, assim, essa glória para si, né? Então, eu sei que é difícil assim, a gente lidar com a ingratidão. É outro aspecto. O que eu estou falando é a questão da gente não estar contente com as decisões, né, que eles podem tomar, que são diferentes das nossas, mas que pode ser ali o direcionamento de Deus para a vida deles. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente se frustra com isso, porque a gente quer governar, muitas vezes, o filho de acordo com o nosso querer, não com a vontade de Deus, né? Assim como os nossos trabalhos, a gente luta, né, passa tempo, estuda, faz especialização, e corre, trabalha, quer dar conta de tudo, ao mesmo tempo, né, de família, trabalho. E, então, lidamos assim, às vezes, quando chega aquele cargo que a gente, aquela função que a gente tanto almejava, né? Então, às vezes, aí a gente começa também a se ensoberbecer, a dizer, então, agora sim, agora eu cheguei no lugar que eu queria. E, às vezes, não é grato, não sabe tratar alguém que é subordinado, ou então até mesmo o chefe, que pode agir, muitas vezes, com injustiça, mas aí fica fofocando, ou então fazendo coisas que não convém realmente a um filho de Deus. Então, todas essas coisas a gente vê que é a natureza pecaminosa se revelando, né? Assim como até no ministério, na forma como nós servimos aqui na igreja, enfim, a alguém que a gente pode dizer, mas olha, eu estou cansado porque eu fui na casa, eu fiz tal visita, né? Eu ajudei fulano de tal, eu fiz assim, e assim, né? E aí, de repente, eu não fui reconhecida, eu não tenho uma irmã que chegue para mim e me agradeça. Poxa, eu fiz isso, eu contribuí com aquilo, não teve ninguém que reconheceu, né? Minha ajuda, né? Eu me dispus a isso, né? Eu não estou dizendo que foi alguma irmã aqui, não, porque aqui é todo mundo quase santo. Né? Mas, assim, o nosso coração é tendente a essas coisas. Então, devemos sempre nos lembrar que toda a nossa adoração é devida somente a Deus. E Ele nos pergunta, e que tens tu que não tenhas recebido? Recebido de quem, minhas irmãs? Dele, de suas mãos, das suas bondosas mãos, né, que nos provê todas as coisas. Então, esse versículo está em 1 Coríntios 4, 7. Né? Então, qualquer coisa boa que construímos ou criamos, não se origina em nós mesmas, né, mas nele, em nosso Deus, que é perfeito. Então, a questão da origem. Acho que todas nós, justamente porque nós temos a origem em Deus, nós gostamos de saber, né, assim, como foi que nós nascemos, quem são os nossos parentes, né, nossos antepassados, alguma história de família, por que escolheram esse nome para mim. Então, tem esses aspectos da nossa vida, né, que fazem parte da nossa história, da nossa origem, né, que nós vamos, né, em que cidade, em que local nascemos. Então, nós gostamos de saber, nós temos curiosidade em saber disso, né, em conhecer. Então, esse início da nossa história. No Salmo 139, nos fala que Deus, de uma maneira assim maravilhosa, Ele nos teceu, Ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe, né, quando ainda éramos uma substância sem forma, né? Então Ele nos criou, né? E não foi assim um jogar de células, como muitas vezes os cientificistas, né, relatam, né? Foi só esse acúmulo de células, e aí não, a origem estava ali, né? E aí Deus nos faz com características únicas. Cada um de nós aqui, eu estava refletindo sobre assim, os estudos que são dados, nessas pesquisas, assim, livros que são escritos, tudo que se fala, como que cada um, se fosse Juliane, se fosse Priscila, outra pessoa que viesse aqui nesta tarde falar para as irmãs,
esse mesmo capítulo já seria de uma forma diferente, uma outra abordagem. O tema mesmo, mas assim, outras formas de abordagem. Então, veja quanta riqueza há, quanta diversidade. E tudo isso foi Deus quem criou, né? Deus nos fez dessa forma. Então, é maravilhoso perceber que, como únicos, né, e como filhas de Deus, nós podemos refletir essa imagem de Deus, o Deus que nos criou, né, que já contou todos os nossos dias, que sabe fez o nosso início e sabe até o fim, o final da nossa história, né? E é para Ele que nós voltaremos, né? Por isso que nós gostamos tanto assim de histórias, né? De ouvirmos histórias, de contarmos histórias. E eu lembrando de uma história do C.S. Lewis, que é uma das crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. É um livro que nem muita gente comenta, nem muita gente lembra de falar sobre ele. Mas eu me lembro que quando eu li, me chamou a atenção. Nesse livro, um jovem Hylian, que é filho do rei Caspian, ele é seduzido por uma feiticeira que aparece a ele, e ele, ainda jovem, ele vai com ela a leva, enfeitiça, né, e leva para um submundo. Veja, ele era o herdeiro do trono real, né, de Nárnia. E ele foi mantido nesse cativeiro por essa feiticeira, essa bruxa, por cerca de 10 anos. E lá, né, embaixo, sob esse feitiço, ele fica atormentado. E todos os dias, apenas por 1 hora, ele recobre a consciência. Né? Ele tem a consciência dele de volta. Mas ele é logo colocado nessa cadeira de prata. Ele é amarrado. Por quê? Porque ali é onde ele vai se lembrar de quem ele era, das suas origens, do seu país. Né? E ali... Mas ele fica preso. A bruxa dá ordens, ou tem os seus ajudantes lá que o prendem e ele não sai. Até que, certo dia, uns viajantes que tinham justamente a missão de levá-lo novamente para o seu pai, que já estava idoso, velhinho, que ia morrer, para poder assumir novamente o trono de Nárnia. Então, eles chegam lá, esses viajantes, e eles se deparam com aquilo, com aquele jovem ali enfeitiçado. E na cabeça dele, de acordo com as mentiras que a feiticeira contava, né, ele iria tomar o trono de Nárnia, quer dizer, como se ele fosse usurpar, né, porque ali eram inimigos, eram pessoas más, e ele estava ali sendo treinado, né, sendo protegido pela feiticeira, até que ele pudesse sair do submundo para chegar lá. Né? Então, ele foi entorpecido. Ele acreditava, quando ele estava no transe, dessas mentiras. Né? Ele acreditava nessas mentiras. Então, esses jovens, quando chegam lá, vê aquela situação e vem justamente aquele episódio quando ele é amarrado na cadeira, né? Quando ele começa a ter o vislumbre de quem ele era. Então, eles saem ali em defesa e conseguem quebrar as amarras, e logo depois chega a feiticeira, né, para impedir que ele saísse ali daquela prisão, daquele tormento, daquela vida que ele estava vivendo. Então, quando ele chega ali, aliás, quando a feiticeira chega, ela percebe toda aquela situação e diz, agora não vai sair do meu domínio, né? Então, ela começa... novamente joga lá um pó e começam a ficar meio que assim tontos, naquela semiconsciência, sem saber direito da realidade. Então, aí ela vai jogando as dúvidas, né? Assim, mas um chega lá assim, não, isso é mentira, ele é Hylian, né? E eles têm consciência, ele volta à consciência, ele diz, eu sou Hylian, o príncipe herdeiro do trono de Nárnia, eu sei quem é Asla. E aí... ele começa a dizer isso aqui, ela começa a dizer, não, quem é? Não, você é daqui e tal. E começa, né, e eles ficam assim, perturbados, até que um lá consegue ter a consciência recobrar. E ele diz coisas assim, tão lindas, que eu vou tentar assim, reproduzir para as irmãs, que é assim, essa alegoria. Né? E aí ele diz assim, a feiticeira chega, né, para dizer...
Aí ele diz, lançando dúvidas, será que Nárnia existe? Será que Aslan existe? A resposta é dada. Ainda que tudo que vi e vivi, vou sempre saber que estive lá. Vi o céu cheio de estrelas, o sol nascendo no mar e sumindo por trás das montanhas ao cair da noite. Vi também o sol ao meio-dia, cujo brilho nos fere a vista. Estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Então, nesse momento, o feitiço foi quebrado. E agora, aquele jovem, né, combate a serpente, né, consegue matá-la, né, ela é destruída. E aquele domínio, aquele reino também é destruído. E, finalmente, ele chega em Nárnia, né? E assim vai terminando a história. Então, quando nós também não temos a vida de Cristo em nós, nós estamos como príncipe, cegos, iludidos, né, em nossas paixões humanas, né, desse mundo caído. Né, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Né? Mas a palavra de Deus, ela nos revela e nos diz que Cristo nos dá nova vida, nos dá um novo coração. Ele tem um reino preparado para nós. Né? Cristo, ele é o motivo realmente do nosso viver. Ele revela essa identidade da palavra criativa de Deus, que foi revelada no princípio. Né? Agora, vamos abrir em João, capítulo 1, de 1 a 4. Alguma irmã pode abrir para ver que o nosso Senhor revelado, o Verbo encarnado. João 1, de 1 a 4. A vida estava nele. Então, na definição do dicionário que eu peguei lá, vida, autoexistência, vida. Então, a vida é Cristo, né, minhas irmãs? A vida é Cristo. Então, ao morto, ao condenado, ao desvalido, né, Deus dá um novo coração. Em Cristo, nós somos regenerados. A justiça, né, nossa condenação foi paga, né, foi feita a justiça. Por quem? Por meio de Cristo, o nosso Salvador, a nossa vida. Então, nós fomos convidadas. Lembram-se da parábola do grande banquete? Então, ele nos convida, pessoas desvalidas, doentes, né? Porque ele veio para os doentes, sem eira nem beira, como diz a linguagem popular, sem o sangue real. Né? Nós não temos sangue real, meus irmãos. Mas ele chama para o grande banquete. O banquete do misericordioso. O Senhor misericordioso nos convida, nos recebe em seu reino. Aqueles que não quiseram, não vêm, mas Ele nos convida e Ele nos chama para participarmos desse reino que é eterno. Ele tira nossos trapos de imundícia e nos veste com vestes reais. O Deus que se revelou a Moisés, em Êxodo 3,14. O Eu Sou. É esse o nosso Deus. Um comentarista chamado Melvin Henry diz que esse nome denota o que ele é para o seu povo. Depois, Moisés usa outro nome mais familiar para que o povo entenda melhor. O Senhor, o Deus de vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus mais próximo. Então, o eu sou, diz outro teólogo, é o ser de existência própria, que sempre foi e será o Deus fiel e confiável. Séculos depois, Jesus tomaria para si o nome Eu Sou e completaria: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Eu sou
Eu sou, meus irmãos. Esse nome, que é sobremodo excelente, ele nos recria, ele nos dá nova vida. E é nele que nós devemos viver, nos mover e existir dia após dia. Que sejamos desafiadas, queridas irmãs, neste dia, a realmente ter essa vida de contemplação, de devoção ao nosso Deus, que é maravilhoso, que é sempre eterno, que é vitorioso e que nos chama, que é esse Deus misericordioso, para desfrutarmos dele, de sua presença que é real em nossas vidas. Quem somos nós? Mas ele nos chama como rebanho do seu pastoreio. Povo, venha. Então, vinde, minhas irmãs, vinde e adoremos e nos prostremos diante daquele que nos criou, que criou todas as coisas. Amém? Ainda para encerrar, eu vou ler uma música com uma forma de oração. É do compositor, que eu gosto muito, Estênio Márcios. Senhor Deus, Criador de tudo, acima de todos, teu nome é força, teu nome é poder. E agradecida por te conhecer, com reverência para te adorar, ensina teu nome, pausadamente, ao meu coração. Eu, Elohim, eu, Elion, El Shaddai. O alto existente, tu és, Senhor, mas tu te revelas, é Yahvé. Foi esse nome que despedaçou os pecados meus. Caí doente, então me lembrei de Yahvé Rafá. O Deus que me sara, com uma palavra me faz levantar. Sei que meu futuro se encontra nas mãos de Yahvé Jireh. Se ele já proveu minha redenção, tudo mais fará. Eu quero, Senhor, viver tão plena nos campos serenos de Yahvé Roi. Ele, tu, Senhor, és o meu pastor. Nada mais me falta nessa vida aqui. Teu nome, Senhor, é força. Teu nome é poder. E agradecida por te conhecer, com reverência para te adorar. Ensina teu nome, Senhor, pausadamente ao meu coração, ao coração de todos nós, Senhor. Em teu nome, nome que é sobre todo nome, nós te adoramos. Amém. Agradecer, Laís, né, pela palavra. Que bênção, né? Esse Deus que é o Criador de todas as coisas, que se revela a nós. Esse Deus que quer se relacionar conosco, irmãs. Isso é maravilhoso. Vou orar mais uma vez. Agradecer, Laís. Senhor, nosso coração, Pai, nessa tarde, constante, Senhor, com a demonstração do teu amor por nós, ó Deus. Como Senhor, ó Deus, Criador de todas as coisas, o Rei, excelso, soberano, decidiu se relacionar conosco, ó Deus. O Senhor que se fez homem, Pai, para nos servir, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela revelação, Pai, do teu amor por nós. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor se revelar a nós a cada dia, Senhor. Muito obrigada. Não somos merecedoras, ó Pai, mas o Senhor nos escolheu, ó Deus. Estamos aqui nessa tarde, Senhor, humilhadas diante do Senhor e suplicando ao Senhor que o Senhor nos encha, Senhor amado, do teu conhecimento a cada dia, Pai. E que tenhamos a consciência a cada dia de que o Senhor é o grande eu sou, é o majestoso, é o Senhor que é tudo para nós, ó Deus. Ó Deus bendito, não temos palavras, Senhor, para agradecer a Ti, Deus, por essa tarde, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, é a nossa oração nessa tarde, Senhor amado, é que possamos viver uma vida abundante, Senhor, na Tua presença, Senhor amado. Uma vida que frutifique, Senhor amado, em nome de Jesus, e clamamos ao Senhor. E sejamos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Que tudo o que temos aprendido, Senhor amado, possa se transformar em atos, ó Deus amado, de gratidão ao Senhor e de serviço ao nosso próximo, para o avanço do Teu reino, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, o autoexistente, o Criador de todas as coisas, continua criando e transformando e criando em nós coração puro, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus.
Muito obrigada, Senhor amado, pelo teu poder, ó Deus, pela tua graça, por tua bondade. Em nome de Jesus, abençoe Laís, abençoe sua família. Que o Senhor continue usando a tua serva, Senhor amado, como instrumento em tuas mãos. Muito obrigada, Senhor, por cada irmã que vem aqui nessa tarde, que está aqui nessa tarde. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas, as dificuldades, os desafios de cada uma de nós, ó Pai. E colocamos tudo diante do Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Pai, aprender, ó Deus, a descansar no Senhor. Em vez de querer controlar as nossas vidas, os nossos filhos, as nossas famílias, as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, que possamos entregá-la de fato diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e que cuida de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, que ao aprender, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, possamos reconhecer, ó Pai, as nossas limitações, a nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, querida. E assim nós encerramos a nossa reunião de hoje. Agradecer Laís mais uma vez. Antes da gente falar o nosso moto, queria chamar a Júlia, né, Júlia? Cadê Júlia? Júlia tem um recado para a gente aqui.